Olá, amados, bom dia, graça e paz. Em mais um dia, seguindo aquele que é o grande eu sou. Ainda antes que houvesse dia, ele é aquele que tudo opera e executa, e não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa impedir o seu agir, contender com o oleiro. Lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão, nada passa desapercebido dele, e ele é aquele que os conhece, assim nos diz o Senhor. Assim como outrora estávamos como filhos de Adão, errantes, segundo o padrão deste mundo, mas agora como filhos por adoção em Cristo Jesus, operamos segundo o sobrenatural, e não há quem possa impedir aquele que é abençoado nas regiões celestiais em Cristo, se torna edifício de Deus vivo, e isso nos é imputado como justiça, e perseveramos dia após dia, sempre o buscando, sempre na vigilância, na oração, meditando na palavra de Deus que é viva e eficaz. Cristo, antes mesmo das obras mais antigas, antes mesmo que a terra era sem forma e vazia, ele já havia sido gerado no seio do Pai. Sim, aquele que, conforme o Filho do Homem, disse: Pai, me glorifica assim como o Senhor me glorificava. Quando o Pai o envia, e assim os feitos poderosos do qual ele fez, e o nome de Deus foi glorificado. Atualmente fazemos através do seu Espírito, e Cristo Jesus é glorificado, e aquele que glorifica o Filho se glorifica o Pai. A forma correta de glorificar a Deus é glorificando através do Espírito de Cristo, não somente com um mover de lábios e um coração distante, mas a forma de estar sendo cumpridores segundo o grande mandamento está escrito: amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas posses. Semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, sempre sujeitando ao nosso Senhor e resistindo ao diabo. Ele é aquele que foge, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas tentações, enfermidades. Nele nós somos curados, restaurados, perseveramos dia após dia, segundo ele nos direciona e nos capacita, segundo as atitudes que semeamos segundo o Espírito. Aquele que semeia para o Espírito, semeia para a vida com abundância e a vida vindoura. Aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição. Aquele que é carnal não compreende aquilo que se discerne somente espiritualmente, do qual a palavra diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que são carnais. Mas através desta loucura eles passam a vir e conhecer Cristo, e após ter um encontro com Cristo estão seguindo segundo o seu Espírito os direciona. Sim, porque o seu Espírito está pronto e preparado para toda boa obra. Ele assim, quando Jesus disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie o outro advogado, o outro conselheiro, e ele vos conduzirá até o fim, do qual está escrito: um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros, aonde ali há aqueles que não passarem pela segunda morte, segundo a sua alma, estarão reinando com ele, aonde a palavra diz que ele é juiz de vivos e de mortos. Assim como ele levanta a quem o quer,
para anunciar aquilo que ele está a proceder, da qual não aprendemos de homens, mas por revelação divina. Por isso estamos apartados de toda injustiça e perseveramos dia após dia, porque temos totalmente a dependência do nosso Senhor. E a Ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre, porque Ele é aquele que governa com justiça, com equidade, na sua imparcialidade, e exerce o direito. Ele é aquele que tem um cetro de ferro que despedaça todo aqueles que se opõem à sua verdade. Não há ninguém que possa querer colocar, algemar a palavra de Deus, mesmo porque ele já venceu todos os principados, potestades, governantes que amotinam em vão, urso feroz e leão rugindo, governo ímpio, governando um povo enfraquecido. A justiça, ela engrandece a nação, mas o pecado, segundo seja governantes e seu povo, seja as línguas e as nações que estão devido ao pecado, é um povo oprimido, um povo sofrido. Mas quando se alcança a justiça, segundo aquele que nos justifica, a palavra diz que a ambição dos justos é em prol de muitos. Anunciamos a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para que todo o povo que se chama pelo seu nome venha conhecer a verdade e serem libertos dos seus maus caminhos, para que o Senhor é aquele que aplana os caminhos para a sua vinda. Sim, Ele une um povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração. Aqueles que se opõem à sua verdade recebem seu próprio galardão, segundo vem a ira do Cordeiro sobre a vida dos filhos da desobediência, assim nos ensina a palavra, da qual ali desde os tempos de Noé ele disse que não precisava mais de tempo para conhecer a índole humana. Desde o nascimento o homem é inclinado ao pecado, do qual, segundo a carne, é pecador, mas segundo o Espírito vivificante, a alma vivente, da qual através se entrou o pecado, segundo o Espírito vivificante, somos transformados, nova criatura, e já não se procede segundo os erros como de outrora, mas segundo o Espírito, não de covardia, mas de ousadia que Ele nos concede, para perseverar dia após dia, sendo seus imitadores. Ele nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito, porque somente através do seu Espírito que é santificado e purificado do interior para fora, que se persevera nas mesmas obras, sendo seus imitadores. Ele diz: farão as mesmas obras maiores farão, porque eu vou para o Pai, e Ele está como juiz. O Pai não julga, lhe concedeu a julgar, e Ele julga tanto a vivos como a mortos, como a palavra diz: não sabeis que irão julgar os anjos? Quanto mais se não tiver zelo com as coisas triviais desta vida. Por isso andamos sempre alcançando o exercício constante da fé, para que tenhamos sempre o discernimento, discernimos entre o bem e o mal, examinamos os espíritos, do qual a palavra diz: não deis créditos a qualquer espírito, estais sempre vigilantes, olhai de onde se procede os espíritos, porque muitos, assim como a palavra diz, não se é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aonde aquele que tem o discernimento e que persevera na luz, não há trevas, porque aquele que diz que é luz, mas existe trevas, ele é mentiroso. A palavra diz que alguém que se considere religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é nula, é falsa.
nada resolve e adianta. É necessário estar segundo aquele que é a verdade, segundo aquele que sempre nos capacita e nos direciona. Ele é a verdade, do qual a boca fala o que o coração está cheio. Aquele que tem no seu interior o rio de águas vivas, ele é como uma fonte a jorrar, aonde jorra a palavra que é viva e eficaz. E assim perseverai em mais um dia.